Olá! Nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre o criador dessa turma, o responsável por fazer a alegria de tantas crianças, jovens e adultos, assim como por esse canal existir. Essa será apenas a primeira parte de um longo vídeo sobre a vida dele. Tentei entrar nos detalhes, pois há muita coisa para se falar sobre esse mestre, e que nós, como fãs da obra do Maurício, devemos conhecer. Eu não inventei nada. Antes de mim, a pessoa escrevia, fazia história em quadrinhos, fazia licenciamento, parques temáticos e tudo mais. Então, quando eu estudei, lá uns 50 anos atrás, como é que eu iria desenvolver o meu trabalho a partir de história em quadrinhos, personagens, tudo isso já estava no plano. Maurício Araújo de Souza nasceu no dia 27 de outubro de 1935 em Santa Isabel, no estado de São Paulo. Filho de Antônio Maurício de Souza e de Petronília Araújo de Souza, seu pai era poeta, escritor, pintor, radialista, compositor, cronista de jornal e barbeiro. Haja profissão, hein? Já sua mãe era poetista e letrista de música. Claro que vivendo em ambiente desse, Maurício fosse nascer um artista também. Eu nasci numa casa cheia de livros, de cara. Meu pai era poeta, escrevia, e livros inclusive de outros idiomas. Meu primeiro livro, de olhar figurinha, quando eu estava, talvez, nem ficava de pé, era um dicionário Larousse, francês. Um monte de desenhozinhos bonitinhos, que eu não entendia nada do que queria dizer, mas eram interessantes, eram figuras. Então, com isso, e com muito livro, influência do meu pai, de um outro tio que eu tinha também, que desenhava bem. Então eu fui influenciado, sem dúvida, pelo ambiente, pelo que meus pais faziam. Mamãe era poetisa, trabalhava em rádio, em comunicação. Então, de cara, eu estava do lado de pessoas que mexiam com comunicação, que me permitiam me comunicar sem vergonha, sem timidez. Então lá ia eu de novo imitar o pai, imitar aquele primo que desenhava, imitar os amigos do meu pai, que fazia sessões, saraus na minha casa, toda semana. Juntava mais artista, mais poeta, mais pintor. A minha infância foi uma delícia de jardim de infância, de escolinha primária. Quando nasceu, o pai de Maurício fez um soneto para ele em um de seus livros. Esse soneto foi publicado no Instagram e é muito bonito de se ver. Inclusive, quem quiser ver, eu postei lá na página do canal. Ainda criança, os pais de Maurício foram morar em Mogi das Cruzes, uma cidade próxima a Santa Isabel. Ali, Maurício foi engraxate na barbearia do seu pai e vendia os doces da sua mãe na rua. Ele também ganhava os trocados levando marmita para sua prima Terezinha. Durante um tempo, Maurício morou com sua avó, chamada Benedita Maria de Jesus. Ela costumava contar histórias para ele e seus colegas quando criança, e foi inspiradora da avó Dita, do Chico Bento. Com 6 anos, Maurício de Souza começou a dominar a arte de ler. E então passou a ler seus primeiros quadrinhos e livros e a descobrir novos mundos, novas histórias, novos personagens. Ler é tudo na vida. Por conta disso que veio muitas das inspirações para criar a Turma da Mônica. Seu personagem preferido, como dito em todas as entrevistas, era o Spirit, do Will Eisner. Tirando qualquer Turma da Mônica, qual o seu quadrinho favorito? Depende do tempo, né? Quando eu era criança era um, quando era jovem era outro, adulto era outro. Algum que despertou o Maurício de Souza para desenhar? O espírito do Will Eisner. Olha aí. Ali que te encantou, que falou... Ali eu aprendi que dá para ser ousado no roteiro, dá para criar qualquer coisa, dá para não ter medo de criar nenhuma saída, nenhuma entrada, nenhuma... O quadrinho não tem arestas, né? Não, assim, metaforicamente. Cada história, eu conheci o espírito com meus 10 anos. E desde então eu lia tudo do Will Eisner, tudo. Eu gostava tanto, e não é o meu desenho. Sim. É um estilo bem estilo de narrativa, de coragem e ousadia na criação. Isso foi uma lição de liberdade para mim.
Uma das atividades que o Maurício mais gostava era de pescar e nadar no rio. Inclusive, ele revelou que fazia isso no rio Tietê. Pois é, pessoal, um rio que infelizmente é tão poluído hoje, o Maurício chegou a nadar. Ele também costumava caçar rãs pelos rios. Com 9 anos, Maurício ganhou alguns prêmios na rádio por ganhar bem. Só encerrou sua carreira pois sua mãe queria que ele cantasse em um circo, mas ele não estava afim. Por volta de 1945, Maurício tinha um coelho preto chamado Pinduca e um cachorro chamado Cuíca. O cachorro inspirou o Bidu. No fim dos anos 40, Maurício começa a fazer os seus desenhos no papel, desenhando caricaturas dos seus professores, trabalhos de escola e até desenhos para jornal. Ele também fazia desenhos para os comerciantes da região. Foi então que ele criou o seu primeiro personagem, o Capitão Picolé. E nessa mesma época ele passou a fazer um cineminha improvisado na sua casa. Nossa, cineminha apresenta isso daí eram desenhos que eu fazia quando eu era garoto de tudo, e eu fazia um cineminha, um rolo. Quantos anos em você papel. Tinha uns 10 anos, não sei. 10 anos? 10. E eu fazia um rolo, botava num caixote com uma abertura, botava vela atrás e era o cineminha. Eu rodava e ia contando a história. E essas histórias eram contadas pela minha avó e depois eu replicava aqui no cineminha que eu fazia lá no quintal da casa dela. Cobrava de 1 a 5 palitos de fósforo de entrada no cinema. Tinha essa? Tinha que pagar. E o pessoal pagava? Pagava, lógico. Você era você queria o monopólio do mercado de fósforo da sua cidade. Pois é. Você queria ser o grande empresário da pólvora. Mais um? Nessa época ele ainda conhecera 2 garotos que jogavam bola perto da barbearia do seu pai. Um deles tinha o cabelo no alto, parecia uma cebola. O pai do Maurício costumava chamá-lo de Cebolinha. E junto com ele tinha um garoto que vivia com as roupas sujas de barro e que parecia não tomar banho. Foi assim que, mais à frente, ele criaria o Cebolinha e o Cascão. O Cebolinha não é nenhum filho seu, foi uma pessoa que você conheceu. Cebolinha e Cascão eram garotos que jogavam bola com meu irmão lá em Mogi das Cruzes. E em cima das características deles mesmos, que eles eram daquele jeito, eu fiz os personagens. O Cebolinha, que teve esse apelido dado pelo meu pai, ele tinha o cabelo espetadinho, parece uma cebola, no alto uma cebola, né? E trocava as letras, trocava o R pelo L mesmo. A gente foi atrás dele. Ainda assim, Maurício teve vários trabalhos diferentes em sua época de escola. Ele vendia quadros de madeira com tiras na barbearia do seu pai. Mas além de cansativo, era barato demais e ele acabou desistindo do negócio. Depois trabalhou como recepcionista numa serraria, mas não vinha ninguém e ele aproveitava o tempo para estudar, isso quando não cochilava, até que a serraria fechou por falta de encomendas. Em seguida, ele trabalhou numa cooperativa agrícola. Ele foi contratado para datilografar cartas e documentos, mas como tinha pouca coisa para fazer, aproveitava um tempo dele para que descarregasse sacos de verduras e legumes. Ele não gostou e foi trabalhar em um despachante de cartas de motorista, onde preenchia documentos. Lá ele conheceu vários artistas importantes. Nesse lugar, todos eram aprovados, todo mundo ganhava uma carta de motorista. Até que ele foi fechado, pois as cartas eram falsas. Maurício disse que não sabia de nada. Então trabalhou numa rádio sendo locutor, discotecário, comediante, redator e sonoplasta. Depois, com 19 anos, Maurício se muda para São Paulo e passou a trabalhar no escritório de cobranças perto da Praça da Sé, onde também era datilógrafo. Depois disso, trabalhou numa fábrica de discos, Oden. Lá ele trabalhava das 8 da manhã até as 6 da tarde e depois pegava um ônibus lotado até o bairro da Penha para estudar. Também passou a ajudar seu pai em algumas rádios de lá, mas seu sonho era seguir carreira no desenho. Foi então que pegou todos os desenhos que havia feito até então e foi de porta em porta nas redações de jornais para ver se alguém publicava os seus desenhos. Infelizmente, ninguém apoiou seu trabalho. Inclusive, pediram que ele desistisse disso porque desenho não dava futuro. Em Mogi das Cruzes, onde eu morava, eu já colaborava com alguns jornais. Meu pai conseguiu me colocar lá, eu fazia já símbolos dos clubes de futebol, eu criava, fazia alguns anúncios para o comércio local. Imaginava que podia fazer a mesma coisa em São Paulo. Então eu vim para São Paulo, meus 17 anos, e fui para a Folha para buscar um lugar. Procurei a sala de desenho, o chefe de arte, que era um grande ilustrador, muito conhecido, um dos 3 maiores do país, estava lá. E eu mostrei os meus desenhos para ele. Ele olhou. O garoto, faz outra coisa na vida, desenho não dá futuro, não dá dinheiro, faz outra coisa e seja feliz. Lógico que eu não era feliz, a partir daquilo eu não era mais feliz, caiu o mundo para mim. Mas
no que eu saí pela redação, derrotado, né? Nunca tinha acontecido um não tão categórico para mim. Todo mundo gostava dos meus desenhos, minha avó, minha tia, minhas namoradinhas adoravam. Eu estava saindo sem saber que rumo tomava na vida, naqueles segundos que eu saí da sala de desenho. Um jornalista que estava do lado lá me viu passar, provavelmente com uma expressão de derrotado ou de futuro candidato a suicida, qualquer coisa assim. Ele falou: o que houve, menino? Era um garoto, né? Choraminguei o que tinha acontecido. Ele: deixa eu ver seu desenho. Você desenha bem, mas você não apresentou bem. Você devia ter feito uma pasta bonita, um passe-partout, um negócio qualquer. Você cortou com tesoura esses desenhos. Não é assim, menino. Você precisa fazer a apresentação diferente. Mas faz o seguinte: entra aqui no jornal para fazer qualquer outra coisa, para você ter um dinheirinho aí para você. Enquanto isso, você aperfeiçoa seus desenhos e daqui a algum tempo você faz uma nova bateria de desenhos, apresenta para o chefe de redação, para o redator-chefe. Eles já serão conhecidos seus, terão tomado um cafezinho, uma cervejinha com você, vai ficar muito mais fácil o diálogo. Dessa forma, ele entrou numa vaga para revisar textos, e depois de algumas semanas surgiu uma vaga de repórter policial, e Maurício achou que iria virar daqueles detetives de quadrinhos. Enfim, ele passou no teste. Inclusive, sobre essa época, tem até uma foto dele com sua roupa de detetive, igual o personagem Dick Trace. Aí você tá meio Dick Trace, hein? Dick Trace. Aí eu era repórter policial e eu... Você foi repórter policial? Repórter policial. E quando eu entrei, fui contratado pela Folha como repórter policial, a primeira coisa que eu fiz foi comprar chapéu, capa, para virar um detetive americano, né? Eu saí por aí com essa fantasia. E a Folha falou: contratamos um maluco, gente. E como que foi de repórter policial para publicar a primeira historinha? Não, eu nunca pensei em ser repórter policial. Eu queria fazer historinha desde o início. Não tinha jeito, não consegui o emprego, né, quando eu tentei, e fui fazer alguma coisa para ganhar a vida, né? O que aconteceu foi que Maurício passou a ilustrar as matérias quando não dava para fotografar o local do crime. Inclusive, ele ilustrou um pouco sobre sua profissão nessa época, como vocês podem ver. Então, os chefões da redação começaram a perceber aqueles desenhos dele, até que um dia o Maurício apresentou a primeira tira do Bidu para eles e pediu autorização para publicar. Foi assim que ele deixou o emprego de repórter policial e virou desenhista do jornal, lançando sua primeira tira na Folha da Tarde em 18 de julho de 1959. Durante esse tempo, Maurício já planejava tudo o que ele ia fazer, desde o início das tiras até ter o seu estúdio, a atual MSP. Muito legal a Maurício Souza Produções, e é uma coisa admirável mesmo. E você se planeja para chegar onde chegou? Por exemplo, nos anos 70 eu vou fazer isso, nos 80 isso, nos 90 isso. Você tem esse planejamento certinho? Olha, o pessoal duvida um pouco, mas eu tinha assim, eu fiz tudo isso que nós estamos fazendo até agora, eu planejei lá nos 2, 3 primeiros anos de carreira. Porque eu não estava inventando nada, eu ia fazer o que já se fazia nos Estados Unidos, os americanos já davam aulas para o mundo inteiro de história em quadrinho, desenho animado, merchandising. Então, como eu estava no Brasil, que é um país um pouco, o tranco aqui é um pouco mais lento, né? Então eu precisava começar no comecinho. Então, primeira década eu ia fazer história em quadrinho para jornal. Na segunda década eu ia tentar gibi, revista. Na terceira, desenho animado. Na quarta, parque temático. Na quinta, o que viesse. Então com isso eu tive esse plano e fui desenvolvendo. No fim da primeira década dos jornais, eu já estava com 300 jornais no Brasil publicando meu material. Montei um sistema de... Então começaram os primeiros problemas. Agora, Maurício ganhava só como desenhista, cerca de um salário mínimo, e havia acabado de se casar. Sua primeira mulher chamava-se Marilene, estava grávida de Mariângela, e o dinheiro era pouco para sustentar uma filha. Foi aí que ele teve a ideia de redistribuir as tiras para outros jornais. A forma que ele fez chamava-se Syndicate nos Estados Unidos. Ou seja, ele levava os originais das suas tiras até o jornal. Os jornais copiavam, publicavam e devolviam a original para ele. Ele fez isso ao redor de Mogi das Cruzes durante bastante tempo, já que não tinha dinheiro para ir mais longe, senão daria muito gasto também. Outra forma foi mandar amostra do seu trabalho via correios, até que em 4 anos mais de 300 jornais já publicavam as tiras do Bidu e do Franjinha, Cebolinha, Piteco, Astronauta e Horácio. Nesse ano de 1960, ele lançou sua primeira revista, do Bidu. Seu editor foi o artista Jaime Cortez.
Infelizmente, a revista não deu certo, durou só 8 edições, sendo que as 4 últimas tiveram histórias de outros personagens de outros artistas. Foi fundamental esse momento de jornalista na tua vida, na tua carreira? Acho que foi, senão eu seria desenhista de história em quadrinhos, estaria procurando um roteirista. Entendi. No jornal eu aprendi a escrever de uma maneira concisa, direta, objetiva, enxuta, que me ajudou a fazer caber o meu texto no balão da história em quadrinhos. Aí veio o Bidu, né? Daí veio o Bidu, primeiro personagem. O Franjinha, junto com ele, comecei a desenhar. Estava concorrendo com material estrangeiro, que chega aqui, no mundo inteiro, baratinho, baratinho. A tirinha de jornal é muito barata. Então, o jornal, não é porque eu estava ali, era amigo do pessoal, ia me pagar mais pela tira. Pagava a mesma coisa, porque não dava para comprar o leite das crianças. Então, eu precisei tirar da história do Bidu, o molequinho que apareceu lá, amolando o Franjinha, o Cebolinha, e separei numa segunda tira. E comecei a fazer 2 tiras. Nem com 2 tiras dava para melhorar o leite da criançada. Ai, meu Deus. Magali tinha nascido. Então, Magali come demais. Magali, filha dele, a Magali de verdade, ele é a filha dele. Minha filha Magali tinha nascido, eu estava precisando comprar mais leite. Criei a 3ª tirinha, Piteco, homenzinho pré-histórico. Daí, para fazer 3 tiras, era uma dureza. Daí eu precisei contratar um rapaz para me ajudar a preencher de preto os espaços, fazer o enquadramento e tudo mais, né? Para pagar o rapaz, eu precisei criar mais uma tira. Aí você foi criando. Mas só que 4 tiras dava mais trabalho do que eu imaginava. Eu precisei pegar mais um auxiliar. Para pagar aquele auxiliar, eu precisei e assim por diante. Hoje nós temos uns 200 desenhistas. Foi assim que, por volta de 1963, Maurício montou seu primeiro estúdio chamado Bidulândia. Neste mesmo ano viria a se chamar Maurício de Souza Produções. Seu estúdio ficava no 5º andar na Alameda Barão de Limeira. Nesse mesmo ano, alguém da redação do jornal perguntou para ele: "Ô Maurício, cadê os personagens femininos nos seus quadrinhos? Cadê as mulheres? Você é misógino?" Ou seja, se ele tinha aversão a mulheres. Foi então que Maurício se tocou que as histórias que ele fazia eram relativas à vida dele, como homem. Ele não sabia como uma mulher pensava. Foi então que notou a presença das suas filhas, Mariângela e Mônica. Magali viria depois, e em 1963 viria a futura dona da turma. Quem diria, né? Maurício não sabia como uma mulher se comportava e acabou que uma garota virou a dona da turma. Depois da Mônica, vieram a Magali e a Mariângela. Então, cada vez mais os quadrinhos do Maurício se aproximavam do mundo real e os leitores iam gostando disso. Chega o ano de 1965, a turma é lançada em mais de 300 jornais pelo país. Haviam 3 que eram os principais, ou seja, os lançadores oficiais das tiras. Era a Folha de São Paulo e os extintos Diário de São Paulo e Diário da Noite, que eram os diários associados. Na Folha, Maurício lançava Bidu e Franjinha, Cebolinha e Raposão, além do Horácio na Folhinha. Nos diários associados vinham as tiras do Iro e Zé, Penadinho, Astronauta e Piteco. Era muito trabalho para sua equipe, até que Maurício recebeu uma proposta da editora FTD de lançar uma coleção de livros antes de uma feira que estava para se aproximar. Imagine que decisão difícil! Foi assim, pensando bastante, que Maurício decidiu o que faria e escolheu os personagens dos diários associados para isso, pois Maurício queria reservar os da Folha para outra oportunidade. Por isso que o Cebolinha não aparece nos primeiros livros do Maurício. Em 4 dias eles conseguiram terminar, o trabalho valeu a pena, todos os livros foram esgotados e hoje são uma raridade. Agora foram relançados com o nome Maurício O Início, pela Martins Fontes. Ainda em 1965, Maurício fez uma entrevista no programa da Hebe, mostrando a sua filha Mônica e seu famoso Sansão para o Brasil. Pode-se dizer que isso ajudou a aumentar a popularidade da Dentucinha. Após o lançamento dos seus livros, aparição na TV e o grande sucesso, a cada dia mais jornais estavam publicando as tiras do Maurício e cada vez mais personagens vinham sendo criados. Até pedidos foram feitos, como Alberto Diniz, que pediu ao Maurício que criasse um mascote para os classificados do Jornal do Brasil. Esse mascote acabou não saindo, mas estreou nas tiras com o nome de Jotalhão. Em 1968, Maurício fez uma brincadeira na tira do Cebolinha. Nessa tira, Mônica está puxando o elefante pela tromba e o Cebolinha diz: "Não sei não, mas acho que sua mãe pediu foi massa de tomate", sendo uma referência ao famoso extrato de tomate elefante.
Ele não imaginava, mas essa tira mudaria os rumos da Turma da Mônica. O publicitário Ennio Marinardi gostou tanto da tira que pediu autorização ao Maurício para que fizesse uma campanha de publicidade em cima dela. Maurício aceitou desde que tivesse cuidado com seus personagens, e assim estreou um comercial clássico da Turma. Mônica, você tem mesmo certeza que devo ir? Claro, mamãe pediu o elefante da Cica. Sim, Mônica, mas... Deixa de conversa, vai entrando. Mãe, já trouxe o elefante. Ótimo, põe na panela. Na panela, vamos. Sobe. Pronto, mãe. Elefante, conta por que é que você está chorando. É porque sua mãe não gosta de mim? Elefante, mamãe gosta de você. Mas o que ela quer é extrato de tomate elefante. Por acaso você serve para fazer o molho de macarronada mais gostoso que existe? Eu não, Mônica. É o extrato de tomate elefante da Cica. Elefante, eu também adoro você. Depois disso, a Cica passou a patrocinar a Turma da Mônica. Várias animações e propagandas foram feitas utilizando a turminha, e o Jotalhão virou o mascote oficial do extrato de tomate, que é conhecido até hoje e é um dos mascotes mais antigos que se tem numa empresa. Extrato de tomate elefante. É concentrado, por isso rende muito. Galera, por enquanto é isso. Terminamos a primeira parte da vida e obra do Maurício de Souza. Semana que vem continuamos. Será um total de 3 partes. E na segunda parte vamos falar da entrada definitiva dele no mundo dos quadrinhos até o sucesso com os desenhos animados. Até lá, pessoal!